Capítulo 7. Os arriscadores. Os arriscadores. Os dias de defender suas posses e posições atuais se foram para sempre. Portanto, a partir deste dia em diante, você nunca mais terá que se preocupar com questões problemáticas como manter o seu atual emprego ou manter seu padrão de vida atual. Em vez disso, você vai colocar as coisas que podem dar errado na linha defensiva e colocar as coisas que devem dar certo em posição de ataque. A partir de hoje, você é um arriscador, dinâmico e vigoroso, cujos olhos voltam-se sempre na direção dos seus pontos fortes e ativos, em vez de direcionarem seus pontos fracos e passivos. Agora, você vai acordar de manhã pensando apenas em maneiras de fazer as coisas que quer fazer, ao invés de acordar pensando em todas as razões pelas quais você não pode fazer essas coisas. A partir de hoje, você vai pensar repetidamente sobre as muitas conquistas que irá realizar no futuro, que são muito superiores a qualquer coisa que já fez no passado. Claramente, esses são os resultados que só podem ser obtidos se você primeiro estiver disposto a assumir algum tipo de risco. Acredite em mim. Uma vez que realizar esse processo, não demorará muito para começar a ganhar o que quer, e em grande proporção. Você deve entender, no entanto, que, quando se tornar cada vez mais envolvido no processo de assumir riscos, se verá forçado a buscar recursos de onde anteriormente não sabia sequer que você possuía. Em um primeiro momento, pode ser muito assustador para você. No entanto, sempre lembre que nunca ouvirá, lerá ou conhecerá alguém que tenha conseguido qualquer grandeza em sua própria vida sem primeiro assumir algum tipo de risco. Como exemplo, basta considerar os riscos monumentais que todos os grandes líderes religiosos assumiram durante o curso de suas vidas heróicas. Em seguida, pare e reflita sobre os enormes riscos que todos os grandes líderes empresariais também assumiram durante o período de suas ilustres carreiras. Finalmente, meditando seriamente sobre essas realizações estupendas, você vai se tornar cada vez mais consciente do fato de que também deve se tornar um arriscador para desenvolver a grandeza com a qual nasceu. Além disso, deve compreender que nenhuma verdadeira satisfação na vida pode ser alcançada por você ou por qualquer outra pessoa que simplesmente se recuse a assumir riscos. Para quem escolhe viver a vida com extrema cautela, nunca acontecerá mais que uma sucessão de dias monótonos, opacos, contínuos e sem interrupção. A analogia do trampolim. Para ajudá-lo a compreender completamente o que implica o que estou dizendo, considere a seguinte analogia. Retroceda em sua mente até quando era criança e tente recordar o grau de admiração que sentia em relação ao garoto do bairro que subia direto até o mais alto degrau da escada do trampolim. Saltava e mergulhava sem qualquer hesitação. Então, veja se pode lembrar o sentimento que nutria em relação a si mesmo enquanto você assistia dar esse arriscado salto na água. Se você é como a maioria de nós, provavelmente perdia um pouco de sua própria autoestima naquele momento. Até que finalmente, depois do constrangimento, você também reunia bastante coragem para saltar. Finalmente, tente se lembrar de como foi bom o que sentiu depois do feito de mergulhar e provar ao mundo que você também poderia fazer. Agora que já passeou mentalmente pelo seu passado, traga sua mente até o momento presente. Deixe-a consciente da legião de homens e mulheres
de hoje que, como o garoto olhando ansiosamente para o trampolim alto, gostaria muito de sair do emprego, seguir um caminho independente e fazer suas próprias escolhas. No entanto, devido ao enorme medo de fracassar, esses infelizes nunca conseguiram a coragem suficiente para decidir o que realmente querem, saltar e mergulhar. Assim, tais indivíduos perdem as muitas oportunidades que a vida lhes oferece. E o que ainda é mais triste, eles nunca têm a chance de sondar as profundezas de seus próprios recursos inatos. Eles têm medo de não conseguir, medo de perder, medo de que possam falhar. Por isso, simplesmente optam por manter uma posição de não fazer nada. A ironia, no entanto, é que, mesmo que uma pessoa assiduamente tente evitar todos os riscos, ela vai inevitavelmente acabar falhando de vez em quando. Mas, então qual é o ponto? Que diferença faz realmente? Afinal, falhar não nos torna um fracasso. É a única vez que nos tornamos um fracasso é quando decidimos parar de tentar. Portanto, mesmo se nos enfraquecermos ao longo do caminho, nós nunca realmente iremos falhar, porque sempre deveremos manter a capacidade de tentar mais uma vez. A história de Flip Wilson. Flip Wilson, o famoso comediante, é mais conhecido por sua habilidade de fazer as pessoas rirem. Mas está aqui o que ele disse em uma conversa um pouco mais séria, sobre sua própria experiência com o processo de correr riscos. Eu caí, me levantei. Caí e me levantei. Por 16 anos, não fiz praticamente nada além de cair e me levantar. Mesmo assim, você acha que Flip Wilson pode ter pensado em si mesmo como um fracasso? Pode acreditar que, se ele tivesse pensado em si de alguma forma negativa, ele nunca teria encontrado a coragem de tentar, apenas mais uma vez. E você e eu provavelmente sequer teríamos ouvido esse nome. Neste momento, você deve entender que logo que estabeleça seriamente um grande objetivo para si, você vai deliberadamente se envolver no processo de correr riscos, o que irá adicionar uma dimensão de emoção, um novo sabor para um curso da sua vida. Mas, ao mesmo tempo, você deve estar ciente de que, quando seu comportamento começar a adquirir um perfil de maior risco, a maioria das pessoas vai tentar evitar esse risco a todo custo. Em outras palavras, em vez de assumir riscos com sentido, a maioria das pessoas vai continuar a se assegurar de uma série de concessões vazias. Essas concessões, por sua vez, em uma última análise, terão o efeito de reduzir a sua taxa de existência em uma farsa sem sentido. Para entender este fenômeno como funciona, basta considerar as pessoas que você conhece, que têm se comprometido a comprar uma casa nova. Por que elas vão se comprometer? Porque elas estavam com medo que não seriam capazes de fazer os pagamentos do financiamento da casa dos sonhos, em que elas realmente queriam viver. Agora, pense nos verdadeiros exércitos de indivíduos que permanecem em trabalhos que consideram ingratos e monótonos. Por que continuam? Simplesmente porque temem não ser capazes de lidar com a posição que realmente gostariam de assumir. A ironia, obviamente, é que, se essas pessoas simplesmente se colocassem em xeque, indo atrás de um trabalho melhor, ou da casa dos sonhos, ou qualquer outra coisa que realmente desejam, elas teriam que exigir um desempenho proporcionalmente melhor de si mesmas. Como resultado, elas logo descobririam que o risco que haviam assumido era realmente pago com grandes dividendos em todos os aspectos de sua vida.
Os Jovens Milionários. Há alguns anos li um excelente livro sobre esse tema de assumir riscos. Era intitulado Os Jovens Milionários, que narrava as verdadeiras histórias de vida de 18 pessoas, cada uma das quais tinha ganhado mais de $1 milhão. Algumas dessas pessoas tinham ganhado muitos milhões de dólares durante o curso de suas carreiras bem-sucedidas. Ao longo do livro, o autor fez muitas observações interessantes sobre a lei do sucesso financeiro, mas a mais importante delas foi algo que ele sempre voltava a mencionar. Embora aquelas pessoas tivessem vindo de origens diferentes e apesar de cada um ter ganho o seu dinheiro de forma diferente, todos tinham uma coisa em comum. Mas o que era então? Você perguntaria. Dito de uma forma simples, era o seguinte: apesar de tudo o que possuíam ser resultado de praticamente todas as grandes decisões de negócio que fizeram, nenhuma delas considerava ter assumido riscos. A razão pela qual não assumiram, ele explicou, foi porque aquelas pessoas estavam vivendo suas vidas como se fosse impossível falhar. Note, no entanto, que, aos olhos da maioria das pessoas, não haveria nenhuma dúvida que aqueles indivíduos estavam assumindo riscos enormes e em uma frequência quase diária. O estudo sobre os pilotos de combate. Seguindo com um tema similar, uma pesquisa feita há muitos anos, que investigou a vida dos pilotos de caça na Segunda Guerra Mundial, determinou conclusivamente que, ao contrário do que se imagina, muitos dos pilotos que tinham cuidado durante a guerra foram os primeiros a serem mortos em combate. Em contraste, o estudo também constatou que, praticamente sem exceção, os ases não foram os indivíduos sobreviventes que se recusaram a correr riscos, mas foram os maiores arriscadores durante a guerra. Como se tem a oportunidade de observar o desempenho dos indivíduos em todas as áreas da vida, logo fica evidente. Mostra que quem joga com segurança na vida morre e morre relativamente jovem. Embora muitos desses indivíduos permaneçam clinicamente vivos durante vários anos, quando seus corações finalmente param de bater, será apenas uma mera formalidade, porque a verdade é que eles nunca realmente viveram. Agora provavelmente você diz a si mesmo: tudo isso soa muito razoável. Mas por que ser dessa maneira? Ou por que tantos de nós somos destinados a percorrer toda a vida nessa condição autoimposta de miséria? Simplesmente porque somos incapazes ou porque não assumimos riscos significativos? Bem, parece-me que basta retrocedermos para os anos de formação da nossa própria vida e lá iremos reconhecer a fonte da nossa relutância em assumir riscos. Depois que chegamos nesse ponto, creio que foi um longo caminho em nossa tentativa de combater e finalmente neutralizar esse problema traiçoeiro. Recomendo que preste muita atenção nas informações que irão agora ser passadas a você. Quando você era uma criança, de fato, desde o tempo de quando era um bebê, seus pais queriam desesperadamente vê-lo ter sucesso. Como consequência desse desejo, eles ficavam apavorados com a perspectiva que, de alguma forma, você pudesse ir além das expectativas dele. Isso era perfeitamente natural, pelo fato de que eles o amavam muito. Infelizmente, no entanto, isso os motivou a tentar proteger você de todos os potenciais danos que pudessem surgir em sua vida. Por exemplo, quando você começou a andar, eles estavam bem ao seu lado, e antes mesmo de tropeçar, eles seguravam você rapidamente para não cair e se machucar. Da mesma forma, quando estava envolvido em sua primeira briga com o pequeno terror da vizinhança, seus pais estavam lá para aliviar seus sentimentos feridos.
Eles provavelmente tentaram consolá-lo, dizendo: "Você estava certo, querido", e o outro errado. Ele estava te intimidando. Em seguida, provavelmente disseram algo como: "No futuro, filho, tenha muito cuidado e tente ficar longe de crianças como ele." Além disso, se sua educação foi típica como a nossa, sua primeira bicicleta provavelmente trouxe também repetidos avisos como: "Tenha cuidado, não caia, fique atento" e assim por diante. Dessa maneira, você foi lentamente e seguramente programado para fazer cada movimento em sua vida com uma brilhante luz de emergência ligada fortemente na tela de sua impressionante mente. Você deve ter consciência, portanto, de que, independentemente de alguém do que possa ter lhe dito em contrário, nenhum de nós nasceu com medo de correr riscos. Como já citei acima claramente, o medo de correr riscos é algo que nós aprendemos só depois de entrarmos nesse nosso maravilhoso mundo. Na verdade, ao contrário do que muitas pessoas erroneamente são levadas a crer, o ser humano, se deixado a seus próprios dispositivos, nasce como um arriscador, que é naturalmente programado para seguir o caminho que o conduzirá à grandeza em sua própria vida. Mas, seja como for, antes de embarcar nesse emocionante caminho de assumir riscos, você deve sempre se lembrar de que se tornar um arriscador não significa tornar-se um indivíduo irresponsável. Se entender isso completamente, você vai perceber que esses dois conceitos são mutuamente excludentes. Ser um assumidor de riscos significa agir com coragem, o que é consideravelmente diferente de agir tolamente, que é como uma pessoa age quando se comporta de forma irresponsável. Você vai se encontrar em certas situações onde a linha que separa esses dois conceitos tornam-se extremamente estreitas. No entanto, é absolutamente essencial que você nunca cruze essa linha inadvertidamente ou de qualquer outra forma. Outra coisa que você deve estar consciente é que arriscar sempre é um termo relativo. Em outras palavras, o comportamento que representa um risco para uma pessoa pode não ser necessariamente um risco para outra. Além disso, se o mesmo comportamento for realizado por um terceiro, ele pode ser até considerado como uma conduta irresponsável. É evidente, portanto, que se deve ser capaz de distinguir entre esses diferentes conceitos com um grau significativo de precisão. Para conseguir esse feito, se faz necessário voltar a um dos princípios básicos envolvidos no processo de autodesenvolvimento. Você deve ser capaz de ver com sua visão interior já na posse do bem que deseja. Riscos versus irresponsabilidade. Pessoas que são irresponsáveis muito raramente realizam qualquer coisa de importância e, muitas vezes, atraem danos reais para si. Ocasionalmente, elas podem se envolver em atividades que são bem-sucedidas, mas esses resultados ocorrem tão raramente que eles são ofuscados pelos resultados negativos. Considere, por exemplo, um indivíduo que mergulha do alto de um enorme penhasco em um lago de águas rasas, simplesmente porque ele quer se mostrar ousado junto a um grupo de pessoas. Embora essa pessoa em questão tenha medo de mergulhar por alguma razão estranha, ela tem mais medo ainda do que os outros podem dizer dela, ou sequer pensar sobre ela, caso não queira mergulhar. Claramente, o medo de mergulhar é perfeitamente aceitável, tendo em conta o fato de que essa pessoa não teve absolutamente nenhum treinamento como mergulhador, o que a faz raciocinar sobre a possibilidade de se sair muito ferido.
É óbvio que um indivíduo como esse, que vai em frente e mergulha, é um tolo extremo, para falar o mínimo, e suas ações são consideradas irresponsáveis pelos padrões de qualquer um. Por outro lado, se essa mesma pessoa treinou para se tornar um mergulhador profissional e for hábil o bastante para tomar em consideração todas as variáveis e etapas, ou seja, se ele for capaz de se visualizar com êxito passando por todos os movimentos necessários, como por exemplo, nadar rumo à areia e chegando de volta ileso, então seria uma situação totalmente diferente. Embora a pessoa ainda estivesse assumindo um risco concreto, ninguém poderia acusá-lo de agir de forma irresponsável. Considere por um momento os dublês que trabalham na indústria cinematográfica. Esses indivíduos estão constantemente realizando atos perigosos. De fato, é para isso que são pagos. Mas não se engane, esses homens e mulheres não são amadores, de forma alguma. Eles são profissionais competentes, altamente qualificados para o desempenho de sua perigosa atividade. Eles sempre verificam e, em seguida, verificam novamente cada cálculo antes de fazerem os mais simples dos movimentos. Como consequência dessas precauções, eles muito raramente saem feridos. Não cabe nenhuma dúvida sobre isso. Especialistas são arriscadores, pode ter certeza, mas raramente são pessoas irresponsáveis. Investimentos. Agora, volte sua atenção para a pessoa que investe sua suada poupança em um empreendimento sobre o qual não sabe praticamente nada. Talvez alguém, possivelmente um parente dessa pessoa, que lhe é de autoestima, tenha sugerido que esse investimento era uma ótima ideia, e os investidores sempre esperam ganhar uma extraordinária taxa de retorno. Suponha, além disso, que, apesar das dúvidas sobre entrar no empreendimento, essa pessoa esteja também fortemente motivada pela ganância, buscando a maior taxa de retorno possível que pode ser obtida com o dinheiro investido. Finalmente, apesar do medo das perdas, a pessoa decide ir em frente e inicia o negócio mesmo assim. O que acontece depois? Depois de o investimento ter sido feito, as horas desse indivíduo seriam gastas provavelmente 1. Preocupada com o investimento. 2. Visualizando-se reduzindo um estado de extrema pobreza. É claro, portanto, que esse tipo de comportamento deve ser considerado o oposto da responsabilidade financeira. E a pessoa envolvida deve ser considerada imprudente e irresponsável, em vez de um arriscador genuíno. O resultado usual em uma situação como esta é previsível e nada agradável. O indivíduo em questão perde o dinheiro, para não mencionar a perda da antiga amizade do indivíduo que originalmente sugeriu um investimento, pois as pessoas insensatas e irresponsáveis raramente culpam a si mesmas pelos erros que cometem. Por outro lado, no entanto, essa pessoa pode ouvir atentamente a sugestão de seu amigo ou parente e em seguida estudar a situação por si mesma, formar uma opinião que foi baseada em conhecimento concreto, ao invés de boatos, e que foi motivada pelo interesse genuíno ao invés da simples ganância. Nesse momento, o indivíduo poderia ter ido em frente e investido uma quantia em dinheiro que não colocasse a sua situação financeira em total perigo. Então, como ele reuniu mais informações com base em experiências reais, ele poderia ter aumentado gradualmente seu investimento se tal ação fosse de seu interesse. Se nosso personagem seguisse esse segundo curso de ação, ele ainda certamente correria riscos. No entanto, não seria justo dizer que essa pessoa tivesse se comportado de uma maneira tola ou irresponsável. Além disso,
Mesmo na eventualidade de que essa pessoa tenha feito um mau investimento e perdido seu dinheiro, isso seria tudo o que ela perdeu. Ela ainda teria a amizade e sua própria autoestima, porque iria perceber que não tinha sido culpado por nada além de um erro de julgamento. A vantagem dessa segunda abordagem é que o indivíduo não rejeitaria automaticamente possibilidades de novos investimentos no futuro, caso eles surgissem. Tenho certeza de que você está captando minha mensagem em alto e bom som. Arriscadores são pessoas conhecedoras que estudam as situações cuidadosamente, que têm confiança em suas próprias habilidades e que têm uma autoimagem muito saudável. Colocando mais sucintamente, podemos dizer que os arriscadores, ao contrário das pessoas irresponsáveis, não são tolos. Fracasso nos negócios. Considere o seguinte: se fosse para examinar as estatísticas sobre o número de fracassos nos negócios a cada ano, sem estudar com atenção cada situação separadamente, qualquer um poderia facilmente concluir que entrar em um negócio próprio é um ato irresponsável. No entanto, isso não é o caso. A verdade da questão é que muitas das pessoas que têm ido à falência nunca deveriam ter aberto o negócio por si mesmas, porque elas não estavam adequadamente preparadas para tal negócio ou porque simplesmente não sabiam o que estavam fazendo. Elas não tinham a habilidade, o conhecimento ou o suporte adequado para fazer o negócio crescer. Tenha em mente que, embora demore, para a maioria das novas empresas, pelo menos 3 anos antes que elas estejam devidamente estabelecidas, alguns desses indivíduos não esperam 3 meses ou até mesmo 3 semanas para dar uma chance ao seu negócio. Também é importante notar que muitas dessas pessoas eram aquele empregado que pensava que seu chefe era incompetente ou que os proprietários de empresas não sabiam o que estavam fazendo. Obviamente, nem todos os que não conseguem manter o negócio andando pertencem a essa categoria, mas há certamente muitas pessoas assim. Apesar de estatísticas lamentáveis, certamente há muitos indivíduos arriscadores que conseguiram estabelecer suas próprias empresas. Por exemplo, basta considerar a história do meu amigo Bob McCrary. Bob havia trabalhado na indústria eletrônica por muitos anos e, embora nunca tenha ganhado o que se pode considerar muito dinheiro, ele certamente ganhou melhor do que a renda média. Ele possuía sua casa própria, criou e educou 3 lindas filhas e fez tudo isso enquanto trabalhava para alguém. Mas apesar de seu indiscutível sucesso, Bob nutria o desejo de um negócio próprio, e acho que o medo era a única coisa que lhe impedia de fazê-lo. Mas com todas as coisas que estava pensando, Bob não podia se ajudar a ter sucesso. Infelizmente, no entanto, ele não tinha conhecimento disso, porque nunca havia tentado abrir seu próprio negócio antes. Além disso, ele tinha sido criado para acreditar na velha ideia de que uma pessoa deve ter um bom emprego estável e em seguida trabalhar por uma aposentadoria. Ainda assim, o desejo de Bob e sua esposa Pat em trabalhar em seu próprio negócio persistia, e o desejo cresceu até o ponto que eles foram realmente capazes de visualizar seu negócio operando com sucesso. Como é impossível realizar uma imagem na mente sem também expressá-la, o resultado final da imagem latente de Bob e Pat foi o nascimento da sua própria companhia, Pensacola Electronics. Esse feliz acontecimento ocorreu apenas alguns anos atrás, e embora Bob e Pat trabalhem por muitas horas, eles têm a satisfação de olhar para o que criaram juntos.
uma rentável empresa que emprega muitas pessoas e que presta serviço a centenas de clientes em vários estados americanos. Ambos ganham uma renda considerável, e o valor líquido da sua empresa hoje, se eles a colocassem à venda, é maior que todo o dinheiro que Bob ganhou trabalhando para outra companhia por tantos anos. Bob e Pat tomaram a decisão certa? É só perguntar a eles. Fariam novamente? Você deve saber qual é a resposta. Eles são arriscadores? Não há a menor dúvida disso. Bob e Pat McCrary deixaram seus empregos e investiram milhares de dólares para fazer algo que nunca tinham feito antes. Eles não tinham nenhuma garantia escrita de que iriam ter sucesso em seu empreendimento, mas não foram irresponsáveis e nem estavam agindo imprudentemente. Eles estavam com medo? Bem, eu nunca perguntei diretamente, mas depois de estudar a natureza humana por mais de 20 anos, me sinto bastante confiante em afirmar que estavam com medo sim. O ponto que sobressai desse propósito, apesar de sua ansiedade, é que eles tiveram a coragem de agir na face do seu medo. A pessoa que analisa uma situação cuidadosamente, se prepara em conformidade e em seguida prossegue diante do seu medo com a imagem de sucesso em mente é um verdadeiro arriscador. Além disso, como já sabemos, arriscadores muito raramente perdem. E mesmo quando isso acontece, eles geralmente voltam para tentar novamente. Em outras palavras, os arriscadores vivem uma vida excitante, criativa, porque eles estão vivendo o tipo de vida que todos nós somos destinados a viver. Assim, coloque um sorriso no seu rosto, porque a partir desse momento você também pode se tornar um arriscador genuíno. Como? Simplesmente fazendo as coisas com as quais você sonha, por meses ou possivelmente por anos. No grande musical Pacific Sul, Mary Martin cantou: Se você não tem um sonho, se eu não tenho sonho, como vamos fazer um sonho se tornar realidade? É minha convicção de que cada um de nós tem seu próprio sonho. Todos nós temos uma visão, uma ideia ou uma imagem de alguma coisa, ou de alguma grande realização que flutua na superfície da nossa consciência, de vez em quando. Além disso, por alguns breves momentos nos damos ao luxo de nos divertir fazendo, sendo ou tendo o que poderia ser esse sonho. Não há nenhuma dúvida em minha mente de que você também traz uma imagem de algo que flutua na superfície da sua consciência periodicamente. E se a verdade fosse dita, você adoraria executar esse sonho. Bem, a simples verdade é que você pode, mas, com toda a possibilidade, isso irá exigir, de sua parte, uma considerável coragem. Lembre-se, não faz diferença nesse momento quão bizarra a sua ideia possa ser. Na verdade, você pode até mesmo considerar ser pura fantasia. No entanto, é possível começar a transformá-la em realidade, descrevendo por escrito tudo o que gostaria de fazer, ter ou ser. Escrever sua ambição com todos os detalhes possíveis e no tempo presente. Não escreva como algo que pretende fazer. Em vez disso, escreva como algo que você já está fazendo. Marque com letras grandes e em negrito: eu posso. E em seguida grite isso, fale, cante. Em seguida, escolha um amigo que tem muita confiança em você, alguém cujo pensamento é compatível com o seu, não alguém que vai colocá-lo para baixo e rir da sua ideia. E com quem possa compartilhar seu sonho. Selecione quem pode ajudá-lo a incutir confiança em você no que diz a respeito da sua ideia. Lembre-se, não faz diferença se seu objetivo é começar um negócio, comprar ou construir uma casa, comprar um automóvel novo, uma nova posição de trabalho, estabelecer recorde de venda
ou receber as honras na escola. Seja qual for seu objetivo, você deve sair e persegui-lo corajosamente. Sempre lembre-se que você tem um tremendo reservatório de potencial dentro de si e, portanto, é perfeitamente capaz de fazer qualquer coisa que se determinar. Tudo o que você deve fazer é descobrir como fazê-lo sem dizer será que eu posso ou quando. Visualize-se como um arriscador e em seguida comece a dizer que você é um. Torne-se consciente das boas vibrações começa a ter simplesmente em virtude de praticar esses simples exercícios mentais. Antes de avançar ainda mais em sua busca, encontre um rascunho e uma caneta. Nessa folha, do tamanho de um papel sulfite, desenhe uma linha reta, de cima para baixo, dividindo a página ao meio. Do lado esquerdo, coloque um sinal de menos e do lado direito, coloque um sinal de mais. Sob o sinal de menos, escreva as piores coisas que podem acontecer com você se seguir com sua ideia. Do lado direito, escreva todas as coisas boas, as melhores que podem acontecer se você seguir adiante com seu plano. Entretanto, certifique-se de que o que você pretende fazer seja honesto e honrado. Assim, o que irá do lado esquerdo da página não vai ser desastroso, mas o que se passa no lado direito da página pode vir a ser absolutamente magnífico. Portanto, criando dessa maneira uma folha balanço, você está demonstrando a si mesmo, para sua própria edificação, o fato de que realmente não tem nada a perder. Já chamamos sua atenção por várias vezes no livro de que simplesmente errar o alvo não faz de você um fracassado. Significa apenas que seu plano não deu certo como tinha previsto. Assim, mesmo se perder tudo o que possui, você ainda mantém a capacidade de se levantar para tentar mais uma vez. Há vários anos tenho o hábito de ler as biografias e autobiografias de homens e mulheres que verdadeiramente têm realizado algo importante em suas vidas. Além disso, descobri que, quase sem exceção, esses indivíduos tinham focado aquém dos seus objetivos em inúmeras ocasiões. Mas isso nunca os dissuadiu. Sinceramente, eu mesmo, em várias ocasiões, também falhei em acertar o alvo e admito prontamente que dói um pouco e até mesmo causa um certo constrangimento. Mas seja como for, isso nunca me impediu de tentar novamente e também não pode impedi-lo, porque todos nós possuímos a capacidade de levantar e tentar mais uma vez. Sendo assim, faça sua mente entender que você vai se tornar o arriscador que realmente deseja ser.